Alô, amigos, boa tarde. Hoje é quinta-feira, 3 de setembro de 2020. Está começando o Elton Pimenta Entrevista desta tarde, transmitido pelo Facebook, pelo YouTube, nas nossas redes sociais, discutindo temas importantes do nosso dia a dia. O cunho principal é entrevistar a área política e, nesse momento, o que estamos fazendo é entrevistar os pré-candidatos à prefeitura dos nossos municípios. Eu sempre digo que a eleição municipal é a que eu mais gosto. E digo sempre, você vota no presidente, mas nunca vai vê-lo. Você vota no governador, dificilmente você vai vê-lo. Agora o prefeito, os vereadores, esses estão mais próximos da gente. Sabem o que o município passa e necessita. Então é muito importante que nós, eleitores, conheçamos os pré-candidatos, que já se tornarão candidatos dos seus partidos, para a gente saber em quem votar. E não adianta dizer que política não presta, não quero participar, não vou nem votar, isso é besteira. A gente precisa separar o que é bom do que é ruim. O chamado antigo joio do trigo. E aí nós vamos depurar a política e teremos representantes à altura das nossas necessidades. O programa de hoje, para minha alegria, vai entrevistar mais um pré-candidato à Prefeitura de Ribeirão Preto. Ribeirão, que é uma capital do interior da sua região, capital da região metropolitana, e uma cidade histórica, já foi capital do café, capital da cultura. De vez em quando, ultimamente, deu muita questão de Ministério Público, com notícias ruins para a cidade, mas isso passa. O nosso entrevistado de hoje é o pré-candidato do Partido dos Trabalhadores, Dr. Antônio Alberto Machado. Já está comigo ao vivo. Com o Dr. Antônio, com o senhor e com a senhora, faremos todos juntos o programa de hoje. Doutor Antônio Alberto, boa tarde, obrigado por nos atender e é um grande prazer entrevistá-lo. Boa tarde, Elton, boa tarde os internautas que acompanham o canal do Elton Pimenta. Para mim é uma honra muito grande poder estar aqui nesse canal, ser entrevistado por você, Elton, que, como todos nós sabemos, é um ícone do jornalismo, da comunicação em Ribeirão Preto e no estado de São Paulo. Me sinto profundamente distinguido com o seu convite. Eu é que agradeço a gentileza de nos atender. Bom, doutor, vamos começar falando do histórico que o PT tem. A maioria dos partidos escolhe o seu candidato, é aquele mesmo, e muitos deles goela abaixo e tudo. O PT tem por tradição realizar as prévias, onde surgem correntes diferentes dentro do próprio partido para se eleger aquele que será o pré-candidato e depois o candidato. Como é que foi essa prévia em Ribeirão, doutor? Olha, a prévia para a escolha do meu nome foi um processo bastante tranquilo, né? Democrático. Eu pude testemunhar pela primeira vez, porque eu sou novo no partido e novo na política, eu pude testemunhar que, de fato, o PT é um partido de base, as pessoas na escolha do candidato participam, votam, né, tem lá as suas correntes, as suas tendências, mas todas elas têm a oportunidade de se manifestar e de votar. E no meu caso, eu tive uma votação ao redor de 70%, e foi, portanto, um processo absolutamente normal. Os concorrentes tiveram uma postura absolutamente decente dentro do processo. Logo depois da divulgação do resultado, eles já correram me apoiar, e mesmo os que votaram, que não votaram em mim, estão hoje, né, me apoiando, de modo que eu presenciei lá na prévia, né, um exercício bem enfático, né, da democracia, da cidadania, da participação, da militância na escolha do candidato. Para mim foi uma experiência rica.
Doutor Antônio, o senhor é ex-promotor de justiça, professor de direito, pós-graduado, doutorado em Coimbra, tem um currículo muito interessante. E a pergunta que eu lhe faço é o seguinte: por que e onde surgiu essa disposição de disputar a política? Olha, eu como promotor de justiça ao longo de 31 anos, 23 deles aqui em Ribeirão, eu tive sempre uma atuação muito próxima dos movimentos sociais, né, dos velhos movimentos sociais, como sindicatos, e dos novos movimentos sociais, como movimentos de rua, da terra, de moradia, etc. E nesse contato, né, nessa atuação articulada com eles, eu sempre tive o compromisso de aprofundar os chamados direitos fundamentais, aqueles direitos que caracterizam a cidadania e sem os quais a pessoa não tem dignidade, né? Portanto, eu sempre vi que as nossas leis são boas, a começar pela Constituição. Lá estão assegurados muitos direitos que asseguram a dignidade humana, como moradia, educação, lazer, trabalho, saúde, transporte, etc. Só que isso está no papel. Então, eu sempre abracei esse desafio de fazer esses direitos fundamentais saírem do papel, né, e se concretizarem. E foi uma luta como promotor de muitos anos, né, articulado com esses movimentos. Eu até criei associação de bairro, fundei essas associações, presidia eleições, né? Então eu sempre tive esse compromisso, né, com a questão social, com a inclusão, com a justiça social, com a construção de uma cidade mais justa e mais humana e mais, portanto, sustentável, né, pacífica. E daí, quando eu saí do Ministério Público, eu recebi o convite para continuar fazendo essa luta, mas agora num outro campo, não só no campo jurídico, né, no campo do sistema de justiça, mas também no campo político. Eu relutei a princípio, porque é um campo novo para mim, né, mas depois eu me convenci de que poderia ser uma continuação de tudo que eu já vim fazendo como promotor e até como professor, que é a tarefa de dar vida aos direitos que costumam ficar dormindo no papel. Então, acho que na política eu posso também fazer muita coisa. Vou te dar um exemplo, né? Eu lutei muito como promotor, muitas vezes, para conseguir uma vaga numa creche. Como prefeito, posso construir uma creche, né? Portanto, posso atender muito mais gente. Eu vi nesse campo da política a possibilidade de continuar fazendo isso. Doutor Antônio, o senhor disse que chegou no partido não faz muito tempo, mas como promotor sempre acompanhou a política. O PT ele governou a cidade por 8 anos. Se bem que, vamos colocar 6, porque depois o Palocci foi lá para Brasília, ficou o Maggioni, grande figura também, acabou completando o governo. O senhor, naquela época, à distância, como promotor, o que o senhor acha que o PT deixou de legado? Porque é evidente que se discute hoje a postura nacional do PT, com Lula e tudo, mas aqui em Ribeirão, se você conversar com muita gente, diz assim, o Palocci, o primeiro governo dele foi extraordinário, interligou a cidade, abriu avenidas e tudo, só que no segundo ele deixou a cidade na mão. Que legado deixa o PT nos seus 8 anos de governo, na sua ótica? Olha, na minha ótica, eu acho que foram 2 mandatos, né, bem-sucedidos. Basta que a gente veja, por exemplo, os números, as realizações no campo da saúde. A ampliação da rede feita durante os governos petistas foi uma coisa fabulosa. Você saltar de 5 unidades de saúde para 30, para 35, é uma coisa fantástica. A ampliação da rede escolar em Ribeirão Preto naqueles 8 anos foi outro feito, outro legado que ninguém nega, né? Aqueles programas do, por exemplo, Ribeirão Criança, do Ribeirão Jovem,
né, integrando a comunidade escolar, professores, familiares, alunos e promovendo, né, eventos artísticos, culturais, promovendo a cidadania, né, dentro da rede escolar. Foram programas tomados por outras administrações petistas no Brasil como modelo e premiados, inclusive, internacionalmente, pelo Unicef, né? Veja o que foi feito também naqueles anos com a integração da rede de transporte público em Ribeirão Preto, né? Aumento das linhas, a integração das linhas, o leve trás para acabar de concluir a integração na periferia das linhas, de modo que, no campo da moradia, né, a experiência dos mutirões, a experiência dos lotes urbanizados, eu sempre tive, né, desde quando era promotor e via essas administrações, uma impressão extraordinariamente boa. Então, acho que foi um grande legado, né? Então, eu imagino que, resumindo tudo isso, né, foi um tempo em que o município, a administração pública municipal, governou para as pessoas, para a qualidade de vida das pessoas. Eu acho que esse é o caminho. Doutor Antônio, o senhor agora, dentro da política, mais próximo, vai disputar uma eleição. Eu digo sempre, por enquanto é suposição, o senhor é pré-candidato. Caso seja candidato, caso vença as eleições municipais, o que o senhor acha que vai encontrar na Prefeitura de Ribeirão Preto hoje? Na parte econômico-financeira, na administração como um todo. Como é que o senhor está vendo a administração e quais seriam as suas prioridades caso assuma o governo em 1º de janeiro do ano que vem? Olha, Elton, a sua pergunta eu acho que é algo fundamental e eu vou dizer a você, nas minhas conversas por aí, eu vejo que o Ribeirão Pretano, as pessoas estão profundamente preocupadas com isso, dado o cenário de crise econômica que se desenha no mundo todo, no país e, consequentemente, no Brasil. Então, eu vejo essa sua preocupação como uma preocupação central. E nós temos que ter consciência, a responsabilidade me obriga a dizer que vem por aí um tempo de dificuldade econômica, financeira, né? E para as prefeituras será um tempo muito difícil. Veja que Ribeirão Preto tem hoje, né, 95% da sua receita corrente comprometida com as despesas correntes, o que significa dizer que, para os investimentos, né, a situação é de penúria, né? E isto é uma realidade, são números, são fatos, e eu não teria outra atitude correta senão a de reconhecer isso, né, e reconhecer a dificuldade financeira da Prefeitura de Ribeirão Preto hoje, né, e para os próximos anos. Então, isso é um problema, o que significa que cada centavo, né, que entrar para os cofres da Prefeitura precisa ser otimizado, precisa ser bem aplicado. Significa que o futuro prefeito precisa ter algo que você disse aí, estabelecer prioridades, ter criatividade e ter, sobretudo, o compromisso com o bem-estar das pessoas, muito mais do que o compromisso com obras, com asfalto, com ferro, com cimento, com a cal. Neste momento de crise sanitária e crise econômico-financeira, o prefeito acho que precisa ter esse olhar prioritário para com as pessoas. Agora, veja bem, Ribeirão Preto tem um orçamento aí em torno de 3 bilhões e meio. Tem um PIB de 35 bilhões. É um dos municípios que mais arrecadam no estado de São Paulo. Tem uma colocação aí invejável em termos de PIB, né? Porque está entre os 20 maiores PIBs do Brasil. Portanto, a gente pode dizer uma cidade rica. E não pode ter, portanto, um povo pobre.
Então, uma cidade rica, né, mesmo nesse momento de crise, precisa ter um olhar, né, mais voltado para a questão da justiça social, para que esse povo volte a ter esperança, volte a trabalhar, volte a sorrir, volte a produzir e Ribeirão volte a crescer, com todas essas dificuldades financeiras. Mas veja que a colocação de Ribeirão Preto é uma boa colocação em termos de PIB, de arrecadação e, portanto, de possibilidades de ter fôlego suficiente para atender aquelas prioridades que a gente tem que estabelecer agora no nosso programa de governo. Finalmente, né, respondendo a sua pergunta, eu acho que ao lado dessa força econômica, financeira que Ribeirão Preto tem muitas providências que precisam ser feitas. Você sabe que Ribeirão Preto está defasado com a planta geral de valores, né? A nossa maior fonte de renda é o ICMS, mas a segunda é o IPTU. Está defasado com a planta de valores do ITBI. Né? Nós precisamos rever muitos contratos, rever muitos cargos comissionados, rever a estrutura administrativa de Ribeirão Preto, e eu tenho certeza que nós podemos trazer as despesas correntes de Ribeirão Preto para menos de 90% e sairmos com a classificação A, ou seja, um município com fôlego para investir. Doutor Antônio, há uma preocupação de parte dos funcionários que são os aposentados, com o IPM, essa possibilidade de atraso, de falta de dinheiro. O senhor já analisou isso? E o que o senhor diria para os aposentados da prefeitura que, quando vem essa notícia, primeiro que eles já são mais idosos, uma preocupação maior com o resto de vida que eles ainda têm. Que preocupação o senhor tem com eles? Olha, Elton, nós estamos discutindo isso que você me pergunta, e se eu já discuti IPM, estamos debatendo isso internamente, pretendo agora, nos próximos 15 dias, antes do início da campanha, que é dia 27, já fechar uma posição proposta, né, do Partido dos Trabalhadores. Agora, respondendo a sua pergunta, eu olho para a questão do IPM, né, das aposentadorias, como uma coisa sagrada. Né? A pessoa que empregou a vida trabalhando e produzindo, né, e recolhendo, né, para que ela pudesse ter depois uma aposentadoria, não pode ser passada para trás. Então, os aportes financeiros da prefeitura no IPM precisam ser corrigidos. Eles foram mal geridos, mal administrados, mal aplicados. Tem aí um certo imbróglio jurídico que eu, na minha visão de jurista, acho que seria até passível de uma ação civil pública por improbidade, mas isso não quero adiantar, seria uma irresponsabilidade, nós estamos estudando isso. A única coisa que posso te dizer nesse momento é que nós vamos defender salário do funcionário público em Ribeirão Preto e aposentadoria do pessoal do IPM. Porque houve uma notícia esses dias que o governo atual precisou deslocar um dinheiro de outro setor para cobrir a Previdência, como se os aposentados tivessem culpa de alguma coisa. A gente que está do lado de fora, assistindo e não participando, tem essa visão. Pode ser que quem está lá dentro tenha outra, mas como o senhor disse, quem pagou tirando os seus recursos para ter uma vida mais tranquila no final dela, eu acho que é a última parte que deve ser penalizada, sem culpa nenhuma, né? Sem dúvida. Houve um deslocamento agora que, na verdade, é um realocamento, porque antes houve deslocamento no sentido contrário. Então, então é isso que nós temos que corrigir. E como você disse, eu assino embaixo, essas pessoas que trabalharam, produziram, construíram Ribeirão Preto e pagaram para ter aposentadoria, como você disse, são os últimos a serem penalizados. Antônio, a gente que acompanha a política há muitos anos, sabe que o Partido dos Trabalhadores foi uma oposição, antes de assumir o governo, foi uma oposição que a gente não assistiu mais.
não se formou uma oposição como o PT tinha, de cobrança sistemática em cima dos governos da época, e por conta disso o PT acabou ganhando o governo federal, muitos governos estaduais e centenas de prefeituras. Eu estou achando o PT um pouco quieto ultimamente. O que está acontecendo? O PT perdeu o elan de ser oposição como era antes de governar o país, os estados e os municípios? O que está faltando, doutor? Olha, Elton, eu acho que tem aí duas coisas, né? Isso é minha visão, né? Eu não falo pelo partido, é a visão do cidadão, né? E pré-candidato pelo PT, eu digo isso lá dentro do PT, há quem concorde, há quem discorde, etc., mas eu vou dizer a você fundamentalmente duas coisas. Na minha visão, o PT sofreu nos últimos anos um processo de autêntica perseguição jurídico, política e midiática. Na minha visão. Eu vou te dar um exemplo. As nossas contas do PT estaduais estão bloqueadas. Eu não tenho dinheiro para fazer campanha. Portanto, eu não posso fazer muita coisa, não tem como aparecer, não tem como fazer uma campanha forte, rica. Eu preciso me desdobrar de alguma outra forma. Estou te dando só um exemplo. Segundo, houve uma campanha também judiciária em que o Ministério Público participou, que deixou o PT bastante desgastado perante a sociedade e cresceu muito a rejeição ao PT, por causa de erros que o PT teve, evidente, mas que são erros que todos os outros partidos tiveram. Eu vou te dar, então, só um exemplo. Os tesoureiros do PT foram todos processados, condenados, presos e execrados na mídia. Os tesoureiros dos outros partidos, ninguém sabe sequer o nome, não sabe sequer quem foi. E, no entanto, o financiamento de campanhas do PT foi igualzinho ao financiamento de campanhas dos outros partidos, como deixou claro, por exemplo, a delação da JBS, etc, etc. Isto, de fato, rebaixa, né, o PT perante a sociedade continua com essa impressão, que o PT é uma quadrilha, que o PT é integrado por marginais e tal. Isso é uma coisa. A outra coisa, que dá a impressão de que o PT está desarticulado e não está tendo forças para fazer nada, é que, ao meu ver, né, é verdade que a mídia corporativa, a grande mídia empresarial, etc., está escondendo o PT. Está querendo apagar o legado do Partido dos Trabalhadores. Vou te dar um exemplo só. Agora há pouco tivemos toda essa celeuma nas sucessivas trocas de ministros da saúde e da educação, nesse momento em que saúde e educação estão na berlinda por causa da pandemia. Nunca nenhum ex-ministro da saúde, Quioro, Alexandre Padilha, e da educação, o Fernando Haddad, foram sequer entrevistados pela grande mídia. Quando eles começaram a reclamar, aí lá a Globo News chamou outro dia o Fernando Haddad, mas estava assim, parecia que o PT não existia mais. E a maior bancada na Câmara Federal. E está fazendo muita coisa na Câmara Federal, só que não pode aparecer. Então eu creio, Elton, que um pouco por causa dessa pancadaria, né, que o PT acabou sofrendo, e isso vai desgastando, evidentemente, outro pouco porque a grande mídia tenta apagar o Partido dos Trabalhadores, o legado dele, a gente acaba tendo essa impressão. Mas é por isso até que eu valorizo, né, convites como esse seu, né, na mídia, porque nós temos tido uma certa discriminação, né, nesse sentido. Então, uma mídia plural, comprometida com o contraditório, com o debate, com as vozes e opiniões divergentes, ou seja, uma mídia democrática, né, é uma mídia que tem que dar voz, espaço e vez para todos aqueles que têm uma proposta de país, de estado, de cidade.
né? Então, eu valorizo extremamente, eu disse isso no começo, me sinto distinguido, né? Valorizo extremamente essa atitude, né, do canal de mídia, do homem de mídia, do homem histórico de mídia que você é em Ribeirão Preto, construiu a história da comunicação em Ribeirão Preto e continua construindo, né? Eu valorizo extremamente, é o seu caso e outros casos aqui em Ribeirão, né, que dá esse espaço para que a gente possa debater. Mas, no geral, tentam apagar um pouco o PT. Eu criava, doutor Antônio, criei lá em Campinas um ditado que o programa que eu fazia, que eu estou fazendo agora pelas redes sociais, ele tem que ser igual praia. Na praia botou uma sunga maior, entra rico, entra pobre, criança, idoso e tal. E programa político não pode ter essa história, porque é extrema direita, extrema esquerda. Eu sempre convidei pluralmente todos os partidos para discutir, porque só assim a gente forma opinião. Eu acho que esse é um trabalho que a gente tem que realmente valorizar sempre, e é o que eu procuro humildemente fazer. Agradeço aqui o Edmar Calura, a Lili Rolfe, o Ricardo Melli, que é nosso amigo lá de Batatais, vereador e candidato à reeleição como vereador lá, e o Ricardinho, filho dele, vai ser candidato a vice-prefeito. Se eu morasse em Batatais, Ricardão. O Eduardo, o Rogério Arruda, a Vera e o Ayrton estão assistindo lá em Cotia. Jaqueline Berno, Décio Rodrigues, Evaí Zampieri, pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. Doutor Antônio Alberto, com relação a coligações, vocês estão conversando com partidos que têm uma ideologia parecida com o PT, partidos que podem se aliar ou já se aliaram à sua provável candidatura, não? Nós estamos conversando ainda, estamos abertos à coligação, né? Conversamos basicamente com o PSOL e com o PCdoB, estamos conversando também com o PCB, só que esses partidos, eles têm uma dificuldade que eu até entendo, né? Por causa da cláusula de barreira, eles precisam crescer em votação, em postos nas câmaras municipais e até nas prefeituras. Então, eles adotaram nacionalmente essa política de lançar candidato próprio. Eu acho que em Ribeirão Preto caberia uma frente aí mais de esquerda, de centro-esquerda, mais ao centro, pendendo para a esquerda, com PT, PCdoB, PCB, PSOL, Rede, até o PDT, PSB, né? Eu acho que era o momento. Mas no cenário político de Ribeirão, essas forças têm entendido que devem ter candidatos próprios, que eu acho que enfraquece esse campo popular, né? Eu lamento isso, mas eu entendo os argumentos, mas nós ainda continuamos abertos a essa possibilidade da coligação. Doutor, o PT sempre teve bons representantes na Câmara Municipal, aliás, nas câmaras como um todo. Aqui eu só me lembrar, o Jorge Parada, o Zé Alfredo, são pessoas que marcaram a história do partido dentro da Câmara. Como é que o senhor está trabalhando com o seu grupo, a chapa de candidatos à vereança em Ribeirão? Então, nós estamos fazendo agora a organização dos pré-candidatos. Eu estou me reunindo virtualmente com todos eles, né, para levantar a bandeira de cada um, o território, as pautas e também as estratégias que eles estão utilizando, né, nessa pré-campanha e que nós vamos utilizar na campanha. Isso é um trabalho que está sendo feito cotidianamente e nós devemos concluir esse trabalho nos próximos 10 ou 15 dias, né? E eu vejo que temos hoje aí um quadro de 33 pré-candidatos bem qualificados. Tem a dificuldade de fazer campanha pela internet, que nós estamos tentando resolver, né? Isso é um problema muito sério, né? Muitos candidatos têm ainda essa dificuldade para utilizar as ferramentas digitais, nós estamos tentando dar o apoio,
mas em termos de qualidade do grupo, eu não conhecia as outras chapas das eleições anteriores, que não estavam no PT, mas eu tenho visto, né, o depoimento é unânime, né, das pessoas em dizer que estamos construindo uma chapa forte. Ok, aliás, o Zé Alfredo Carvalho mandou uma mensagem aqui, saudades do meu amigo Elton Pimenta. Eu também. O Zé Alfredo, além de grande vereador, foi presidente da Liga Ribeirão Pretana de Futebol e pela primeira vez na história um canal de TV aberto transmitiu o campeonato inteiro. Naquela época eu narrava, mais ou menos, né? Então a gente fez a cobertura pela TV Tati na época, passando praticamente para o estado inteiro o campeonato amador de Ribeirão. Para encerrar, doutor Antônio Alberto Machado, ex-promotor de justiça, professor de direito, o senhor se sente que esse é o momento? O senhor está preparado, caso seja de pré a candidato e ganhe as eleições, para governar a nossa cidade com o porte de Ribeirão? Olha, Ribeirão é uma cidade complexa, tem muitos problemas, mas ela também tem muito potencial de solução. Eu, desde que fui convidado pelo PT há mais de um ano a encarar esse desafio de ser o candidato majoritário, eu comecei a olhar para Ribeirão Preto, né, com o olhar agora do político, porque eu já conhecia muitos dos problemas fundamentais da cidade, porque aqui trabalhei 23 anos com direitos, né, e, portanto, com dificuldades, com as carências das pessoas. Então, já tinha bem esse diagnóstico. Agora, há mais de um ano, comecei a fazer o levantamento como político, né, como futuro prefeito, e me sinto inteiramente preparado para enfrentar os desafios de Ribeirão Preto. Eu tenho certeza que Ribeirão Preto tem um potencial, um futuro e um destino muito animador. Eu não só me sinto preparado, como me sinto altamente estimulado a encarar esses desafios. Você lembrou aí que Ribeirão já foi capital do café, já foi capital da cultura, nós queremos ser capital de tudo isso e queremos, sobretudo, eu acho que tenho condição de contribuir para que Ribeirão Preto seja a capital do futuro, capital da esperança. Isso mesmo. Só mandar um abraço aqui para um companheiro nosso que você conhece também, o Igor Ramos, que está assistindo, mandou um abraço. A Milene Souza, lá de Londrina, que é a nossa acompanhante de todos os dias, obrigado também pela sua atenção. Doutor Antônio Alberto Machado, muitíssimo obrigado pela atenção, pela sua disponibilidade de nos atender. Espero reencontrar em breve, quando a campanha estiver mais acirrada. Um grande abraço e obrigado. Obrigado, Elton. Eu tenho também muito prazer de voltar ao seu programa, encontrá-lo, ouvi-lo e colho a oportunidade para parabenizar essa sua vocação plural, essa sua vocação democrática de propiciar a todos nós a chance, a oportunidade de expormos a nossa ideia. É isso que faz do jornalismo, da comunicação em Ribeirão Preto, o que ela de fato é, uma comunicação, que é e que deve ser cada vez mais, uma comunicação igualmente relevante no Estado e no país, e que não pode prescindir de figuras como você. Parabéns, Elton, muito obrigado. Muito obrigado pela gentileza, doutor. E por hoje a gente vai ficando por aqui. Mas amanhã tem mais. Tem um pré-candidato amanhã que eu vou entrevistar, que é um médico, e é um pré-candidato na bonita cidade de Pedreira. É o doutor Pedro Begali, que você está vendo na foto aí. Ele é o nosso entrevistado de amanhã, às 1h10 da tarde, ao vivo. Você, pedreirense, não vai perder, não é? Ótima tarde para todos, obrigado pela companhia, se cuide e viva a vida!